Irmãos, vamos orar para nós estar iniciando o culto. Querido Deus, Pai Celestial, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu, por tudo que nós pudemos fazer hoje, ó Deus, por todas as bênçãos alcançadas. Te louvamos, ó Deus, e te bendizemos, porque estamos novamente na Tua casa, ó Deus, para novamente estarmos prestando um culto a Ti, Senhor. E que, assim, o desejo do nosso coração nesse momento, Pai, é que estejamos voltados inteiramente para Ti, Senhor, para fazermos a Tua vontade nesta noite, na Tua casa de oração, Senhor. Aceita o nosso louvor, ó Pai, a nossa adoração, pois, ó Deus, queremos Te servir com lealdade em nossos corações. Usa-nos, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos. E, ó Deus, permita que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios da Tua palavra, Senhor Deus, alimentados por Ti, ó Pai, de forma, ó Deus, que possamos receber as Tuas bênçãos neste local, nesta noite, Senhor. Todos que adentrarem a este local, Senhor, que sejam assim abençoados inteiramente por Ti. Nós oramos, ó Deus, por cada um que já chegou, oramos por aqueles que ainda hão de chegar, ó Deus, que todos venham na Tua santa e gloriosa companhia, ó Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos fazer a nossa leitura bíblica? E vai ser no Salmo 127. Para isso, eu peço que os irmãos fiquem em pé, em reverência à santa e bendita palavra do nosso Deus. 127, são apenas 5 versículos. Podemos ler juntos, né? Vamos ler todos juntos? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar a construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém, irmãos? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que nós possamos realmente ter essa certeza em nossa vida, no nosso dia a dia. Dando continuidade, os irmãos podem permanecer de pé e nós vamos louvar o nosso Deus com o cântico do hino número 7 do cantor cristão. Transbordante, faça seu grande amor, todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor
prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém, irmãos? Podeis assentar agora por alguns minutos e vamos ouvir aí os nossos avisos com o pastor Nelson. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Que a graça e a paz do Senhor continuem sendo derramadas em nossas vidas. Uma alegria nós estarmos na casa do Senhor nesta noite para louvar o seu santo nome. E os avisos são dois especificamente. Dia 19 de novembro, nós teremos aqui aniversário, celebração de aniversário da MCM da nossa igreja. Não sei se você sabe, a MCM ela foi organizada antes da igreja. A MCM aqui na igreja ela é mais antiga que a própria igreja, né? Ela foi, lógico, organizada na época da congregação, por isso que ela tem um tempo maior. Então, dia 19, nós teremos aqui a irmã Rosalina Monteiro, ela estará trazendo a mensagem. As nossas mulheres estão ensaiando hinos, cânticos de louvor e adoração. Você, irmã, que deveria estar aí nos ensaios, eu estou com um bichinho aqui querendo me engolir. Se você não está vindo, você está perdendo, hein? Porque está ficando lindo, né? Então, você, mulher, aproveite e venha ensaiar. Os ensaios acontecem às quartas e aos sábados, às 7 horas da noite. Nesta próxima quarta-feira não haverá. Por quê? Nós vamos antecipar o nosso culto de oração. Na quarta-feira será feriado de finados. No dia anterior, o dia 1º de novembro, no calendário universal, é comemorado, não é o dia dos homens, é o dia de todos os santos. O dia 1º de novembro, todos os santos. No dia 2, os mortos, os finados. Então, o que é que nós vamos fazer? No dia anterior, na terça-feira, nós vamos reunir aqui para a oração, às 8 horas da noite. E aí nós não temos hora para acabar. Pode ser que acabe às 9, pode ser que acabe às 10.
nós vamos tentar fazer aí uma mini vigília. Então, você que está acostumado a vir às quartas-feiras, nesta próxima semana vai acontecer excepcionalmente na terça-feira. Na quarta-feira, como é feriado, então você tem aí a liberdade para descansar, para fazer uma visita a algum familiar ou algum irmão em Cristo. Então, você pode aproveitar o feriado nesse sentido, tá bom? O outro aviso é o nosso culto de confraternização. E aí ele vai acontecer no último sábado do mês de novembro. Se eu não me engano, é dia 26, né? 26 de novembro. Então, nós já temos palestrante convidado para estar aqui. Então, tem sido uma bênção esse momento de confraternização. Tanto a questão da palavra, questão dos louvores, da adoração e principalmente os nossos comes e bebes lá no final. Então você também é convidada a estar conosco naquele dia. No último domingo do mês de novembro, que é o dia posterior ao sábado do culto de comunhão, nós vamos, no primeiro domingo de dezembro, é o nosso culto de ceia do Senhor. Ao final do nosso culto da ceia, nós vamos fazer uma confraternização lá embaixo. Então, quem puder trazer comes e bebes vai ser muito bom, porque nós vamos fazer um culto de ação de graças. O primeiro domingo do mês de dezembro, normalmente nós celebramos a ação de graça na última quinta-feira de novembro. Como nós já temos o evento da MCM, o evento do nosso culto de confraternização, então nós vamos fazer na nossa ceia. Vamos celebrar a ceia do Senhor e aquele culto daquele domingo vai ser designado para nós agradecermos as bênçãos do Senhor durante o ano que se passou. Normalmente a gente faz isso no Natal, no Ano Novo, mas nesse ano nós vamos fazer em especial nesse primeiro domingo de dezembro, celebrando a ceia do Senhor. Os outros avisos, nossos cultos regulares, às quartas-feiras, aos domingos, 9h30 da manhã. Você que não está vindo na IBD, está perdendo. Hoje o assunto foi maravilhoso, tanto é que a gente vai ter que estender ele para domingo que vem. Então, se você não veio, venha domingo que vem. Você vai pegar aí a continuação do nosso estudo sobre animar uns aos outros. Esse é o tema que nós estamos estudando, então você é mais que convidada a estar aqui na IBD às 9h30 da manhã. Tá bom? Vamos continuar louvando e adorando o Senhor. Vou passar novamente a palavra à nossa irmã Osana. Vamos então primeiro fazer nosso momento de oração. E esse momento é quando a gente expressa do nosso íntimo para com o nosso Deus aquilo que nós estamos precisando, né? Se estamos precisando de alguma bênção, que Deus nos abençoe, que eu creio que todos nós aqui precisamos. Aquele que precisar possa ficar de pé, né, dizendo assim que nesse momento vai falar com Deus, né? Com você e Deus sabe qual é o desejo do seu coração. Bem como aqueles que também vão agradecer, né? Às vezes a gente já pediu, já recebeu e não teve a oportunidade de agradecer. Então, esse momento você pode também estar agradecendo. Tá bom, então, meus irmãos? Olha, que bom, todos estão de pé. Isso é sinal que o nosso Deus tem nos abençoado, é sinal que nós confiamos verdadeiramente nele e que nós estamos sempre aos seus pés, buscando ele em oração, né? Isso é maravilhoso, quando a gente se volta para ele, demonstrando, pedindo, falando, cantando, né? Seja de qual forma for, mas sempre mostrando e dizendo: Senhor, tu és o meu Deus, eu preciso de ti, eu sou grato a ti, né? E eu acredito que todos nós estamos assim, nesse momento, com esse pensamento. Vamos orar então? Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama, o Deus que nos contempla a cada momento de nossa vida. É esse Deus que nós confiamos, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós entregamos as nossas necessidades.
É esse Deus em que nos ama de maneira tal que nós nos sentimos confortados em dizer que o Senhor nos ama incondicionalmente. Pai, nesse momento, os teus servos, nós estamos em pé, dizendo a Ti que nós precisamos de Ti, dizendo a Ti que sem Ti nada somos e que nada podemos fazer. Portanto, ó Pai, olha para cada um de nós, pois o Senhor já sabe qual é a nossa necessidade, a necessidade de cada um dos irmãos que estão aqui. Assim como Tu sabes também qual é o coração que está grato a Ti por ter alcançado bênçãos durante esta semana. Ó Senhor, como é bom saber que Tu nos conhece do mais íntimo do nosso coração, da nossa mente, ó Deus, nosso entendimento, do nosso pensar, do nosso proceder. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos conhece tão bem, melhor do que qualquer um de nós mesmos. Portanto, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com gratidão no nosso coração, com as petições, ó Pai, na certeza de que o Senhor recebe aí do alto da Tua glória. O Teu Espírito Santo está passeando aqui, ó Deus, em cada coração, está, ó Deus, se manifestando em cada vida e sabendo que realmente nós queremos de Ti nesse momento. Obrigado, Jesus, por termos essa liberdade de dizer que o Senhor sabe e que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor Deus está pronto a nos abençoar. Muito obrigado, Deus, por essa confiança e que cada um de nós possamos continuar confiando verdadeiramente em Ti, Jesus, e entregar todas as nossas necessidades no Teu altar e conversar contigo e abrir o nosso coração e dizer tudo aquilo que estamos sentindo, que nós precisamos e que nós somos gratos. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse momento que os irmãos estão aqui juntos, unidos, buscando a Tua presença em espírito e em verdade. Abençoa, Deus, o decorrer deste culto, principalmente a Tua palavra, Deus, que logo virá para, Deus, nos ajudar, para nós podermos estar entendendo o Teu recado para cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, aqui nós oramos desde já com muita gratidão. Amém, Jesus. Amém. Agora nós vamos passar a palavra ao mensageiro, ao Ministério de Louvor. E vamos estar cantando, louvando ao nosso Deus com muita alegria. Boa noite novamente, irmãos. Gostaria de ler a palavra do Senhor essa noite. Fica em Salmos 9, do 1 ao 2. Está da seguinte forma: Senhor, quero Te dar graças de todo o coração e falar de todas as Suas maravilhas. E em Ti quero alegrar-me e exaltar e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Com essa palavra, eu convido os irmãos a cantarem conosco, de todo o coração, com toda alegria, esses próximos cânticos. Esse cântico que você irá cantar não é para mim, não é para você, é para o nosso Deus, o Deus Altíssimo. Então vamos cantar com bastante alegria. Amém, irmãos? Amém. Ixi, não vamos cantar com alegria, não. Ninguém nem falou amém. Amém. Quero louvar-te.
através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Amém. Os irmãos acabaram de cantar que vocês querem ser usados, que Deus faça o que Ele quiser na sua vida. Você crê nisso mesmo? Você está abrindo mão de ser o que você é para ser o que Cristo deseja? Amém, irmãos? Estamos aqui se entregando a Cristo. Muitas vezes cantamos as coisas por cantar, mas as palavras têm poder e temos que crer naquilo que cantamos. Amém? Vamos continuar o próximo cântico. Os irmãos que vieram preparados com os seus dízimos e suas ofertas podem estar ofertando. Vem, Senhor, minha vida oferecer. como oferta de amor.
te adorar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um dia aqui na tua casa, em tua presença, Senhor. Assim como os cantamos essa noite, entregamos aqui nossa vida, Senhor, para o Senhor nos usar da melhor forma possível, usar naquilo que o Senhor quer que a gente faça, aquilo de melhor, aquilo que possamos ser melhor para outras pessoas, Senhor. Entregamos completamente nossa vida a Ti, Senhor. Faça, usa-nos. É isso que queremos, Deus. Faça-nos de nós melhor. Entendemos isso. Entendemos que é isso que Tu queres, Senhor. Que sejamos melhor. Que possamos ser humanos melhores. Possamos ser igreja melhor, Senhor. Possamos servir a Ti. Não querer que o Senhor nos sirva, mas servir, ser servos. É isso que eu desejo, Senhor. É isso que precisamos. Também agradecemos aqui cada dízimo, cada oferta que foi aqui ofertada essa noite, Senhor. Que possa ir para a Tua obra. Que possa ser usado da melhor forma possível. Esse é o meu desejo, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Pode sentar, irmãos. Agora sim, irmãos. Agora nós vamos chamar aqui o pastor Denis. E ele vai nos trazer a mensagem de Deus nessa noite. Que possamos assim estar com os nossos corações abertos, nossos ouvidos atentos para entender o que Deus quer para cada um de nós nesta noite, né? Como foi nossa oração. Amém? Pastor Denis. Deus te abençoe. Que a paz e o amor de Deus esteja em nossos corações. E a igreja diz? Amém. Louvado seja Deus. Com algumas exceções do pastor, quem sabe o que é comemorado amanhã? Quem é que sabe? Você sabe, Paulo? O que é comemorado o dia de amanhã? Então não precisa nem falar, porque essa é a história que eu vou contar aqui para os irmãos. Mas antes eu quero convidar você, para você abaixar sua cabeça agora nesse momento, para orar comigo, para que Deus possa assim me trazer ou melhor, me usar com sua palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te damos graça, Pai. E pedimos a Ti agora nesta noite, Pai, que o Senhor fale conosco através dessa mensagem. Sei que por mim mesmo não sou nada, Pai, mas aprovou o Senhor de o Senhor me conceder esse tempo, um tempo que se chama hoje, para trazer palavras amáveis aos corações dos nossos irmãos, para que possamos entender o profundo, a profundidade que o Senhor tem para nós, que é a Tua palavra, que é santa, eficaz. Ela é mais cortante, Pai, do que qualquer espada de dois gumes, Senhor. Então que nessa noite o Senhor possa nos trazer a luz que precisamos, Pai. Que possamos novamente voltar àquele princípio do primeiro amor. É o que eu te peço, em nome de Jesus.
Amém. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo. Aos Romanos, no capítulo 1. Vamos ler 2 versículos nessa noite. Nessa noite não vou fazer uma exposição em si, mas eu quero contar essa história. Uma história que é esquecida, às vezes, por nossas igrejas. E nós fazemos parte dessa história. O Max colocou ali, Romanos capítulo 1, nós vamos ler o versículo 16 e 17. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quero perguntar, antes de começar a contar essa história, como anda o teu coração nessa noite? Qual é a tua perspectiva que você vê aqui nessa noite? Como andam as tuas emoções? Talvez você nesse momento está com medo de algo que vem por aí. Mas eu quero dizer uma palavra para você nessa noite. O justo viverá pela fé. Porque foi com esse texto e com este versículo que um homem chamado Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele publicou na porta de uma basílica chamada de Wittenberg as 95 teses que iria dividir o mundo. E dessas 95 teses, você e eu estamos aqui. Alguns dizem que Lutero dividiu o mundo. Outros dizem que Lutero dividiu a igreja. Mas se você olhar, Lutero foi um lampejo no meio da escuridão para trazer de volta a igreja à razão. Porque a igreja tinha se perdido com o tempo. Imperadores se levantaram, e na época o imperador, o Papa Leão V, era quem governava aquele país, aquele estado. A Alemanha era governada por uma igreja corrupta, porque a igreja e o Estado eram juntos. E isso também foi algo que, a partir de Lutero, houve o rompimento entre igreja e Estado. Lutero é o precursor da reforma protestante. E amanhã, no dia 31 de outubro, a igreja não comemora quem ganhou. Não vai comemorar isso. A igreja não vai comemorar Halloween, como muitas igrejas, amanhã, e talvez no próximo final de semana, ou talvez ontem, como eu vi nas mídias, falando e comemorando essa festa demoníaca. Não é isso. Talvez um dia eu fale um pouco sobre essa data de Halloween. Mas naquele dia, Lutero, pela manhã, ele já havia publicado as suas teses, essas 95 teses, só lá onde ele dava aula, na cátedra do academicismo. Mas não houve tanto impacto. Mas o Espírito Santo, usando Lutero, trouxe algo que ia explodir no mundo. A essas 95 teses sairia outro. Podemos afirmar que Lutero deu o pontapé inicial da reforma ao denunciar o sistema corrupto da igreja atual, o sistema católico romano. Na defesa de Lutero, quando foi pedido para que ele se retratasse, ele diz a seguinte coisa: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que
assim submeta a minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Essa foi a defesa de Lutero. Infelizmente, hoje não há mais protestantes no mundo. A igreja hoje se tornou uma igreja morna, a igreja louca, a igreja de Laodiceia, onde não tem senso crítico. A igreja hoje não é como essa igreja, que, na realidade, essa igreja estava morrendo, essa igreja já estava morta, mas, como diz, ainda havia aqueles que ainda não se dobraram o seu joelho ao sistema romano. A partir dessa declaração de esse Lutero, um monge agostiniano, o movimento reformado começou a se desenvolver, mas com isso ficou algumas perguntas que é feita até hoje. E eu quero, juntamente com esses reformadores que vêm posterior, e a geração posterior que vai organizar e vai dar forma àquilo que conhecemos de igreja evangélica. Porque o Lutero fez as perguntas, deu algumas respostas, mas essa resposta ainda não tinha reformado a igreja como deveria ser feito. E aí ficou a pergunta: quais são as bases de uma igreja verdadeira? Quais seriam seus fundamentos? O que ela defende? O que ela proclama e o que ela acredita? Essas perguntas ficou no ar, sem resposta. Numa próxima geração que vai surgir. E é interessante que enquanto Lutero estava fazendo a reforma na Alemanha, brigando pela palavra de Deus, tinha um outro louco, que esse eu gosto, chamado Ulrico Zwingli, que começou a reforma na Suíça. Ele é esquecido, mas tudo que conhecemos de base doutrinária para a igreja vem dele. O Ulrico Zwingli, ele foi praticamente o professor de Lutero, de Calvino. Mas Calvino é um cátedro. E essa geração de Calvino, interessante que o Zwingli começou a falar da reforma, mas ainda não estava, só estava se acendendo a chama. Na Alemanha com Lutero, a coisa já estava explodindo lá, mas na Suíça ainda a chama estava se acendendo. E é interessante que nessa fase, alguns estudiosos, em uma linha de estudo essa linha de estudo, ela estuda o tempo do Espírito Santo, porque a igreja do primeiro século, o Espírito Santo estava ativo plenamente com a igreja. O segundo século, nós vemos uma igreja que está perseguida, sofrendo, mas ela não perde a sua fé e o Espírito Santo agindo na vida da igreja. E aí, no terceiro século, a igreja já começa a se tornar o império do mundo, a partir do ano de 325. Porque antes disso, um homem chamado Constantino, ele tem um sonho e disse que se tivesse apoio dos cristãos, e esse sonho ele vê um escudo em formato de cruz. E ele ganha a guerra. Só que um bom governador não pode ter o mundo dividido. Tinha que tudo estar em volta dele. No ano de 325, ele convoca um concílio com todas as igrejas da época. E aí decide qual é a doutrina que a igreja tem que se seguir. E aí a igreja, que era para ser a luz do mundo, se torna as trevas do mundo. O imperador Constantino, a partir do ano de 325, inicia a igreja católica apostólica romana, a igreja do império. Muitos cristãos não aceitaram. Os crentes orientais não aceitaram. Então a igreja ficou dividida. Ficou a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. A igreja do Ocidente é essa famosa igreja, a prostituta, que lá em Apocalipse vai chamar ela de prostituta. A grande Babilônia, ela se torna o poder do mundo.
ela se corrompe. Na época de Lutero, cobrava indulgências para que, além da tua alma ser tirada do inferno, se você pagasse indulgências, você ainda tirava o seu parente do purgatório. Lutero, vendo isso, incomodado com aquilo que Deus já havia falado, e ele tinha um trauma, vamos se dizer assim, emocional, porque Lutero carregava dentro dele um ódio de Deus. Porque quando ele lia esse texto de Romanos 1, e principalmente o versículo 17, ele tinha ódio de Deus, porque ele entendia a justiça de Deus. Porque um Deus justo tem que punir os pecadores, e ele era um pecador, porque ele não tinha compreensão. Mas é na prática e no contato que o povo, que Deus vai trabalhar na vida do Lutero. O seu mentor espiritual manda ele dar aula numa faculdade e ser pastor de uma igreja. Ele começa a pastorear e dar aula. O primeiro ano ele expõe e ensina aos seus alunos todos os livros do Salmo, o Saltério. Mas é no segundo ano que ele tem uma transformação que vai mudar a vida dele. Ele vai ensinar a carta de Paulo aos Romanos para os seus alunos. E o Espírito Santo transforma a vida de Lutero quando ele entende a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é só mediante a Jesus. E não é por obras. Você não tem que pagar nada. Porque sem Jesus, sinto muito dizer, a igreja sem Jesus não é nada. E sem a justiça de Deus em Cristo Jesus, nós não somos nada. É isso que o Lutero entendeu. Voltando e indo mais à frente, caminhando mais à frente, a reforma aconteceu. Lutero é quase morto. Tem o apoio do rei alemão. É excomungado pela Igreja Católica. A história continua, nasce a Igreja Luterana. Mas com o tempo vem uma nova geração. E como eu falei para os irmãos, não esqueça de Zwingli. Zwingli está lá na Suíça fazendo a mesma coisa. E a partir de Zwingli nascem outros movimentos. Menon, Sam Menon, fundador da igreja Menonitas, os Anabaptistas, que pregavam o rebatismo e a convenção de consciência, e não de abrangência, foram perseguidos. E aí, mais à frente, surgem algumas discussões teológicas. Pelagianismo. Vem um cara que na história é mal interpretado. Jacobus Arminius, que é a partir daí, da discussão dele, do pensamento dele, que nasce aquilo que eu vou falar para os irmãos, que é chamado de 5 solas, no latim. E eu quero falar um pouco dessas 5 solas, porque foi essas 5 solas que definiu a doutrina da igreja cristã. Aquilo que você conhece hoje, o pressuposto que te ensinaram desde criança, ou te ensinaram quando você veio para uma igreja evangélica, partiu dessas 5 solas. Estudantes alunos da descendência, vamos dizer, de Calvino e de Armínio, eles começaram a discussão. Os alunos de Calvino eram os reformadores, e os alunos do Jacob Armínio eram remonstrantes. E ficaram uma guerra. E aí, para não ficar essa guerra, foi elaborada as 5 solas. E o que significa essas 5 solas? Foi lá, no século XVI, essas 2 escolas de pensamento e chegaram a um consenso da reforma. E fizeram esse acrônicos, tulipa, que é justamente as 5 solas. A primeira sola diz, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus da glória. E os batistas trouxeram o sacerdócio individual de cada cristão.
E o que é isso, pastor Dene? O que significa essas 5 solas? Porque devemos crer e ter como única regra de fé somente as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. A Bíblia, ela estava esquecida, como está hoje. Não pense que não está. A Bíblia está esquecida. Chegando a ser proibida a sua leitura pelo povo, que só ouvia alguns versículos e em latim pelo pároco. Não sei se é do tempo de alguns irmãos, mas eu lembro que ainda criancinha, muito pequeno, eu ia muito na igreja, aos domingos. E teve uma época que o padre, ele citava a Bíblia de costa para a igreja. Eu não entendia aí, no latim. Não sei se alguns irmãos aqui alcançou isso, mas eu era muito pequeno e eu vi isso lá, na minha cidade, na Bahia lá. O padre, ninguém entende nada, né? Então, os reformadores, a partir de Lutero, falou, não, o povo tem que entender a palavra de Deus, o povo tem que ler a Bíblia. Lutero gastou anos de sua vida traduzindo o Novo Testamento. Depois, traduziu não só o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também na língua atual do povo, para o alemão. A Bíblia na mão de um cristão, a Bíblia na mão é a marca do cristão protestante. A leitura bíblica é o centro do culto de uma igreja verdadeira. Não existe outra verdade acima da Bíblia. Ela é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para a vida cristã. É a Sagrada Escritura. Você tem a sua Bíblia como única regra de fé e prática, meu irmão? Você lê as Escrituras todos os dias, buscando nela o alimento insaciável para a sua alma? Porque se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada na sua vida e você precisa voltar às Escrituras, porque é somente as Escrituras, através das Escrituras, é que encontramos o verdadeiro caminho. A segunda sola diz somente Cristo, porque a palavra de Deus diz que, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. No tempo de Lutero, para ser salvo, as pessoas deviam fazer promessas, procissões, imagens, de tudo quanto é santo. Essa prática vem do período do culto ao imperador. E Constantino trouxe essa prática para dentro da igreja. A igreja adotou, fazendo assim um sincretismo religioso, uma mistura que os romanos sempre gostou de fazer para enganar o povo. Além de tudo, foi Cristo que morreu na cruz por nós. Não foi Maria, não foi José, não foi nenhum santo, foi Cristo que morreu naquela cruz por nós. E é somente a Cristo, é somente a Ele. A igreja deve orar somente ao Pai em nome de Jesus, João 14, 13 e 14. Um cristão verdadeiro acredita que somente Jesus salva e somente Ele é digno de receber nosso louvor e ouvir as nossas orações. Não podemos confiar em homens, pois assim diz o Senhor: maldito o homem que confia na força do seu próprio braço e faz dela o seu escudo. Está lá em Jeremias 17:5. Nem mesmo um pastor poderoso, um cantor, que hoje virou moda. Muitos hoje são estrelas das mídias. Nem mesmo ele podemos dar crédito nenhum acima de Jesus, porque é só Jesus, somente Cristo. Só Ele nos salvou. Só Ele morreu naquela cruz. É interessante que a gente vai lendo as Escrituras e vê uma coisa que é interessante. Jesus, antes de ser crucificado,
o que ele faz com os seus discípulos? Para que eles entenderem. É uma mesa. Não sei se os irmãos já parou quando lê as Escrituras. Ele faz uma mesa, ele senta com os seus discípulos, comemora a Páscoa, come com eles, faz ensinamento para ele. E depois vai para a cruz, né? E depois que ele morre e ressuscita, que ele entende que os discípulos não entenderam nada. O que Jesus faz de novo? Uma mesa. E é na mesa com Jesus é que aprendemos tudo, porque Ele é o Cristo, que em vez de levar-nos para a cruz, para Ele ir para a cruz novamente, Ele nos leva para uma mesa para ceiar com Ele. Porque a cruz, e nós como igreja, e Lutero viu isso, os reformadores vê isso, nós como igreja voltamos para a cruz. E Jesus leva os seus discípulos e quer nos levar para a mesa. Porque é na mesa que compartilhamos o alimento. É a mesa de Cristo. E é essa mesa que Ele quer oferecer para nós. A pergunta é, você confia somente em Jesus para a salvação? Somente Jesus tem poder para salvar e ouvir a sua oração. Mais ninguém. Terceiro, somente a graça. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 a 9. As indulgências eram cobranças que a igreja fazia como forma das pessoas pagarem por seus pecados. O reformador se revoltou contra isso ao ver o luxo das igrejas romanas e a pobreza do povo, que juntava trocados para pagar em dinheiro pelo perdão de seus pecados e ainda tirar o seu parente querido do purgatório. Quando os reformadores leu a palavra de Deus para o povo, que Jesus com o seu sangue pagou de uma vez por todas a nossa dívida, a perseguição foi certa na vida de Lutero. A perseguição foi certa na vida do povo de Deus. A perseguição foi certa na vida dos reformadores. Porque é somente pela graça que você é salvo e não vem de você. Você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mais bondosa. Você pode vender todas as suas coisas, dar aos pobres. Você pode ser o melhor cristão na igreja, o melhor dizimista. Se não for somente a graça merecedora de Deus, que você não merece, eu não mereço, é somente pela graça que há salvação em Jesus Cristo. A graça é o evangelho anunciado, a boa notícia, que é em Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, que nos resgatou do inferno. Ele tirou lá das mais densas trevas cada um de nós e nos levou para o lado de Deus. Por isso que Paulo fala que ele já vê isso concretizado na vida. Ele fala que já está habitando nas regiões celestiais. Ele enxerga isso. Quantos de nós aqui já enxergou isso? Porque é pela graça. Se você acha que algum sacrifício, e algumas igrejas pregam isso, deu tudo, ainda traz as indulgências, deu seu carro, dê sua casa, deu seus bens. Saiba de uma coisa, essa igreja está voltando para os tempos das trevas, está te enganando, porque é somente pela graça que nós somos salvos, um favor que não merecemos, e só essa justiça de Deus através de Jesus Cristo, somente pela graça que Ele nos trouxe salvação. Quarta, somente a fé. O justo viverá pela fé. Romanos 1, 17. Num tempo em que as relíquias, os objetos sagrados e venerados daquela época, uma fé distorcida,
O povo que esperava mais pela igreja e pelo que os padres da época falavam, foi onde esse versículo transformou a vida daquele povo e trouxe esperança, porque o justo viverá pela fé. A Bíblia define a fé como a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê, Hebreus 11:1, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Baseado nisso, os reformadores concluíram que não deveria reverenciar objetos visíveis e nem fazer grandes caminhadas para agradar a Deus. A fé é invisível. Somente pela fé podemos receber a resposta das orações. Um cristão de verdade vive pela fé, caminha pela fé, respira pela fé. Porque é somente pela fé que alcançamos a graça de Deus. É somente pela fé que alcançamos a cura. É somente pela fé que alcançamos causas impossíveis. Não é por outra coisa. E é somente pela fé que alcançamos a salvação. A igreja de hoje vive e está sem fé, ou procurando uma fé em coisas, em pessoas, em homens. É triste ver nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda pessoas tendo certas crendices, obras mortas. Alguém diz assim: irmão, você tem que fazer 7 semanas para você alcançar 1000 bênçãos. Sobe um monte, desce monte, paga isso, paga aquilo. Sacrifique seu Isaac. Essa é a pior de todas. Sacrifica o seu Isaac, onde é só pela fé em Jesus Cristo. Você quer alcançar uma bênção, meu irmão? Ore com fé. Ore com fé. Você quer alcançar algo maior na sua vida? Ore com fé. Se for a vontade de Deus, você vai ter. Mas se Deus vê que isso que você quer vai te afastar dele, ele não vai te dar também. Porque o justo viverá pela fé. E a quinta e a última sola diz: somente a Deus toda a glória. Alguém pode dizer: eu conheço Deus. Você não conhece. Alguém pode dizer: eu sinto Deus. Você não sente Deus. Hoje, estava no meu trabalho, uma moça veio perguntar lá para mim se Deus existia, que ela tinha dificuldade de crer em Deus, que ela já orou várias vezes, mas não sentiu Deus. E aí eu fiz uma pergunta para ela: algo para existir tem que ser criado, não é? Ela: tem que ser criado. Aí eu dei um exemplo: está vendo esse extintor? Esse extintor foi alguém que criou. Alguém foi lá e fez esse extintor. Mas Deus, ele não é criado. E aí os irmãos vão se escandalizar que eu vou dizer, porque Deus não existe. Ele é. Ele não cabe na nossa compreensão. Ele não cabe na nossa dimensão de pensamento, porque ele é o Criador. Não tem origem. Não temos a compreensão dele, a não ser na verdadeira expressão e perfeita dele, na pessoa de Jesus Cristo. O Criador não cabe nos nossos pensamentos. Por isso que ele se revela. E conforme diz a teologia, a revelação é progressiva. É conhecer e conhecendo, conhecer e conhecendo. É de caminhar com ele, com esse ser que ele não tem por que você duvidar e questionar se ele existe ou não, porque ele é. Moisés perguntou e questionou. Está a sarça ardente, queimando, ele se aproxima, Deus fala para ele: Moisés, tira
sua sandália, que aqui onde você está é lugar santo. Moisés se assusta. Eles têm Deus faz uma entrevista com Moisés. Moisés tira as suas perguntas e não topa a empreitada de libertar o povo de Israel. O que que Deus faz? Não, Moisés, é você. Não tem jeito, cara. Eu escolhi você. Você é o homem. Mas eu não sei falar. Não, eu te ponho alguém para ser o seu interlocutor entre o povo e você. Mas como é que eles vão? Eles não vão acreditar. Põe a mão aí no teu peito, tira ela, a mão cheia de lepra, coloca de novo a mão curada. Mas, Senhor, não é suficiente. Pega o cajado, joga no chão. Depois estende, o cajado virou uma serpente. Estende a mão, pega. Virou cajado novamente. Isso não é suficiente para Moisés. Mas, Senhor, agora me diga uma coisa. Como é o seu nome e quem você é. E aí, o Deus eterno, ele diz, eu sou o que sou. Deus estava dizendo para Moisés, você não terá a minha compreensão de mim, mas você precisa caminhar comigo para você compreender o projeto extraordinário que eu tenho na sua vida, Moisés. Porque você era príncipe do Egito, se tornou perseguido, virou um pastor, e agora eu vou te fazer o libertador de um povo. Porque é somente a Ele que temos que dar glória. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías 42:8. Muitos idolatras dizem que não estão adorando as imagens. Muitos dizem que não estão venerando, mas estão adorando imagens. Não, nos dias de hoje, nós estamos adorando, talvez não adorando os ídolos de gesso, pintado como obra de um artista, mas nós estamos adorando pessoas, artistas, pastores, homens de carne como você e eu. Nós estamos adorando até mesmo os mitos. Irmãos, vou dizer algo para você. É só Deus demos glória. Nossa esperança só está nele. Se você é desse país, aqui da terra, sinto muito te dizer, a minha identidade eu já tirei em outro país. E se você ainda tem dúvida da sua identidade, eu vou convidar você a ter um encontro com Jesus e tirar o passaporte e tirar a sua identidade. Ou melhor, passaporte não, irmão. Se você é cidadão do céu, você não tem passaporte, você tem uma identidade. Porque quem é de lá, vai voltar para lá. Quem é do céu, volta para o céu. Mas quem é do inferno, permanece aqui nessa terra e ainda vai sofrer lá no inferno. Com ranger e morrer de dentes. Eu estava outro dia lendo um pregador que ele falou a seguinte questão e eu fiquei impressionado com aquilo. Porque a palavra de Deus diz, que comais, que bebais, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Nós fomos criados para ser o quê? Para adorar a Deus. Deus nos criou para uma única coisa, glorificar o seu nome. Não existe outra coisa que o ser humano foi criado. E uma frase que me impactou muito quando esse homem falou, naquela pregação, ele falou assim, se for para mim ir para o inferno e glorificar o meu Deus, eu vou para o inferno. Quem tem coragem qual é o cristão que tem coragem de fazer uma afirmação nos dias de hoje isso? Se for para glorificar o meu Deus, se eu tiver que ir para o inferno, eu vou para o inferno. Porque somente a Ele é toda a glória, é todo o poder.
para concluir, meus amados, mais ainda que nós, ou um anjo dos céus, nas palavras do apóstolo Paulo, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoados. Gálatas 1:8. A igreja ficou muito tempo distanciada da verdade e custou muito para ser restaurada. Hoje existem muitos tipos de igreja e religiões, ao ponto de confundir a cabeça de muitas pessoas. Precisamos urgentemente de uma reforma espiritual. É necessário voltar às Escrituras, entender o que é certo e o que é errado. Por isso o apóstolo Paulo deixou bem claro quem nem mesmo uma manifestação sobrenatural, como um aparecimento de um anjo, ou como um fogo que cai do céu, ou entre outras coisas, não deve ser aceita como verdade. Porque a única coisa baseada, e os 5 princípios da reforma, as 5 solas da reforma, definem tudo isso. Baseado nesses 5 princípios, enumerados pelos reformadores, podemos saber se uma igreja ou um cristão é verdadeiro ou não. Também podemos refletir sobre a necessidade dessa reforma, de uma igreja que está se perdendo, ou melhor, que se perdeu. E precisamos voltar de volta aos princípios. Somente a Escritura, somente Cristo, só a graça de Deus, só a fé, somente da glória ao Senhor. Que essa palavra entre no seu coração e não saia nunca mais. Que você possa refletir sobre de que maneira você tem vivido hoje. Você tem seguido esses princípios que a palavra de Deus norteia para as nossas vidas? Vocês têm vivido para a glória de Deus? Que essa palavra possa nos despertar para um novo tempo. Um tempo que se chama hoje. Porque o arrependimento para casa, os filhos da casa vêm primeiro, para depois vir para os de fora. Por isso que é necessário rever os nossos conceitos, rever os nossos pensamentos, rever as nossas doutrinas, rever os nossos passos, para não fazer que nem a igreja louca, Laodiceia, que Jesus falou: estou a ponto de vomitar-te, porque você não é frio e nem é quente. O desafio para a igreja de hoje não é agradar o mundo, mas é glorificar a Deus. Amém? Quero orar com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graças, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concede, Senhor, de nos debruçar diante da história, nos debruçar, porque essa história o Senhor está no controle. O Senhor não deu corda no mundo e saiu e virou as costas, mas o Senhor continua no trono, o Senhor continua reinando, porque o Senhor é o único Deus que devemos dar glória. E é só através de Cristo Jesus, o teu Filho, que temos essa graça de hoje nos reunirmos como corpo de Cristo, estarmos ainda, mesmo que muitas vezes cambaleando, fiéis à tua palavra, Senhor, proclamando o teu evangelho e sendo grato a ti, porque o Senhor tem nos preservado, Senhor. Abençoa cada irmão neste momento, aqueles que talvez vão assistir esse culto daqui a pouco, que essa palavra venha impactar, venha transformar, venha mudar mentes, Pai. É o que precisamos, Pai. Precisamos de homens como aqueles homens fervorosos daquela época. Homens como Jonathan Edwards, que orava sem cessar e pregava com todo vigor. Precisamos ser revigorados e olhar de novo para homens como Charles Spurgeon, que milhares de pessoas, quando ouviam a sua pregação, se rendiam ao Senhor. Precisamos olhar e ter o exemplo, Senhor, de John Wesley, o maior pregador ao ar livre, que mesmo em meio perseguido, ele ainda glorificava ao Senhor. Precisamos voltar às Escrituras e saber que nelas temos o consolo, o refúgio e a repreensão, Pai. Precisamos ter ela como centro das nossas vidas, Pai. Pai, nos ajuda e nos dê força, é o que precisamos, Senhor.
Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pastor. Muito bem. Obrigado, pastor Denis. No latim, sola gratia, solo fides, solo Christus, sola Scriptura, soli Deo glória. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente a Deus, toda a glória. Essas são as 5 solas, não é sola de sapato, né? A palavra sola no latim, somente. Somente esses pensamentos que devem nortear a nossa fé cristã. Obrigado, pastor Denis, por nos lembrar que amanhã celebramos a Reforma Protestante. E em 2017 foi completado 500 anos. Já são 505 anos. Que a Igreja Reformada continue a sua reforma, porque ela está em constante reforma. E que nós não esqueçamos disso, que possamos glorificar o nome do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos e irmãs, nós vamos orar. Orar pelo final deste encontro. Que Deus abençoe grandemente sua vida, abençoe o seu retorno ao lar, abençoe a sua caminhada, principalmente você que mora longe, vai ter que ir de carro, que nenhum mal suceda no seu caminho. Que Deus abençoe o novo presidente, que abençoe os novos governadores, que abençoe o nosso país. Nós precisamos da graça do Senhor nesse sentido também. Não deixe de orar por todas as autoridades. Não importa se você votou em A e o B ganhou, não importa se você votou no B e ganhou o A. O que importa é, nós como cristãos batistas, nós devemos orar por todas as autoridades para que tenhamos vida pacífica, se for assim da vontade do Senhor. Amém? Pai nosso que estás no céu, obrigado por tudo que vimos e ouvimos nesta noite. Que as bênçãos do Senhor sejam grandemente derramadas sobre nós. Obrigado pela vida do pastor Denis. Obrigado por usá-lo grandemente nesta noite. Que a palavra que o Senhor trouxe através dele encontre morada em nossos corações. E que não nos esqueçamos das verdades aqui compartilhadas. Leva-nos agora aos nossos lares em paz, em segurança. Dá-nos uma semana, ó Deus, cheia das tuas mais ricas e escolhidas bênçãos, nos livrando de todos os males, nos livrando de acidentes, e que nós possamos glorificar o teu santo nome enquanto estivermos aqui nessa terra, para a honra de ti mesmo, para a nossa alegria, para a salvação daqueles que vierem a crer. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces, as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo, agora e para sempre. Com alegria dizemos amém. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Se desejar, dê um abraço a quem está ao seu lado.